Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como transformarem espelhos simples e baratinhos como esse em uma linda peça. Um porta-chave que, além de ser uma peça utilitária, também é uma peça super decorativa. Espero que vocês gostem e, se gostarem, deixe seu like e também um super hype. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Para fazer esse porta-chave, vocês vão precisar de ganchinhos para colocar as chaves, um espelho, o tamanho que vocês quiserem. Eu vou usar esse bem pequeno aqui, bem fácil de vocês encontrar em qualquer loja de utilidade, vocês conseguem. Vocês podem usar também esse redondo, oval. Esse aqui no caso é oval, vocês podem usar na horizontal ou na vertical. E vão tirar então a moldura e deixar apenas o espelho. Aqui eu já abri uma massa, não precisa ser uma espessura muito grossa, de aproximadamente 4 centímetros, 3 centímetros e meio. Essa parte aqui a gente vai usar como base, que depois a gente vai colar tudo sobre essa parte aqui. Então, eu vou passar cola na parte de trás, pode ser cola branca mesmo. Eu tô usando a Cascorés, mas pode ser a que vocês tiverem aí. Mesmo que descolar depois, o espelho não vai sair fora. Agora eu vou vir colando essa tira. Aqui eu fiz uma tira bem longa, mas vocês podem dividir ela, fazer em 2 partes, que também dá. Aqui vocês vão colar mais ou menos a metade dessa... Aqui a metade dessa tirinha, ó. Que a outra metade a gente vai depois passar para o outro lado. Vou botar um pouquinho mais da metade, que eu quero bem fininha do outro lado. Pois aqui vocês unem essa massinha, pode colocar um pouquinho d'água. Deixa uma parte menor para trás, ó. Então, aqui passei a cola. Antes de colar, puxar a parte para dentro, eu vou pegar um fio aqui, ó. Fio de barbante bem grosso. Que dê toda a volta aqui, ó. E sobe um pouco na parte de cima. Daí, a parte de cima, vocês deixam o tamanho que vocês quiserem que sobre. Então, aqui cortei um pedaço, vou passar cola, deixar um pedaço sem a parte de cima, com o dedo mesmo, vocês veem, passe uma cola nesse barbante. E aqui vocês vão colar, ó. Pega na parte de baixo. E agora, só vim virando essa pontinha, ó. Aqui eu vou fazer um rolo bem alongado. Umas partes mais finas, outras mais gordinhas. Ele ficou assim, todo desregular, ó. Que eu vou dobrar um meio e vou dar algumas enroladas, ó. Ó, gente, ficou bem assim, ó. Então, agora eu vou colar aqui.
Passar cola só nessa parte de massa, na parte do espelho a gente não vai passar cola. E aqui vocês vêm colando, deixando pra fora, ó. Apenas tapando a massinha que a gente colou no espelho. Bem assim, ó, bem desproporcional. Aqui vocês vêm até a parte de cima. E aqui vocês finalizem. Agora aqui vou umedecer um pouquinho e vou unir essas massas bem nesse formato. Com pincel modelador. E aqui com a massa mais fininha, só um rolinho, eu vou fazendo mais um preenchimento. E vou fazendo marcações, acompanhando as formas. E vou fazer as mesmas marcações que eu fiz do outro lado. Aqui embaixo eu vou colocar outro rolinho, bem grossinho de massa, que depois, quando tiver seco, é onde vai ser colocado os ganchinhos. E fazem marcações aqui também. Então, antes de pintar, vocês têm que deixar secar essa parte de um dia para o outro. Para rosinha, então, massa natural. Vou tingir na cor marfim, aqui é tinta de tecido. Depois da massa bem misturada, faço um rolinho. E aqui eu vou puxar pequenas pétalas. Com a ponta dos dedos mesmo, aperto, deixando ela bem fininha. Faço as marcações
Agora eu seguro a pétala e aperto aqui embaixo. Sai uma pétalazinha, viro a ponta, faço a mesma coisa. Seguro, aperto embaixo e puxo. Viro a pontinha. Aqui fiz várias pétalas, vocês fazem a quantia que vocês quiserem. Quanto mais pétalas vocês colocarem, mais grande ela vai ficar. Aqui eu pegar um pedacinho de massa, afinar só uma pontinha, só na pontinha de cima, parte de baixo deixar grossinha. E aqui eu vou fazer um pequeno botãozinho. Só enrolem assim, ó. Deixa ele redondinho. E aqui vamos começar a colocar todas as pétalazinhas. Coloca lá em cima, dá a volta e aperta embaixo. E assim vocês vão colocando na sequência. Dessa forma. Aos pouquinhos ela vai ficando aberta, ela vai abrindo. Então, na última volta, vocês podem deixar ela mais aberta, daí não comecem a colocá-la de cima. Coloque na parte de baixo. Então, vocês deixam secar e depois a gente vai pintar, dá só um retoquezinho, dá uma corzinha. Aqui com o giz pastel, depois de seco, não vamos fazer molhado como eu tô fazendo. Vamos só retocar um pouquinho de amarelo, ó, só no miolinho. Bem pouquinho, não deixar muito amarelo. E no tom rosa, vou fazer com maquiagem mesmo, vocês vêm e dão uma retocadinha nas pontinhas. Bem suave. Então, ela não vai ficar nem amarela e nem rosa, ela vai ficar misturadinha assim, ó. Então, assim vocês fazem a quantia que vocês quiserem, vai depender do tamanho do espelho de vocês. Deixem secar, que ela vai ficar assim, ó. Para os botõezinhos é a mesma coisa, só a gente coloca menos pétalas. E aí vocês vão colocar quantos vocês quiserem, aqui já tá bom.
Aqui eu vou retocar só com cor de rosa, bem pouquinho. O botãozinho, daí vocês podem deixar com um cabinho, que vai ficar melhor depois pra gente colar, ó. E a rosinha, vocês vêm e recortem aqui bem na pontinha, ó. Pra ela não ficar muito alta. Ela vai ficar assim, ó. Para essas rosinhas aqui é quase a mesma coisa, só que a gente não vai deixá-la tão fechadinha, aqui a gente vai abrir mais. Então, vamos precisar de um pedacinho de massa cor-de-rosa bem claro e ainda vou misturar com um pouquinho de massa natural. Deixá-la bem clarinha mesmo. Ela fica quase que translúcida. Botar um pedacinho mais de rosa. Então, aqui é quase da mesma forma, fazem um rolinho e aqui só vão puxando pétalazinha. Não precisa fazer aquele recortezinho. Fazem o botãozinho. Bem pequeno. E vão colocando as pétalas. As primeiras vocês botam bem fechadinha e vão abrindo. Ela é muito parecida com a outra, ó. Sempre dando a volta. Então, quando tiver um botãozinho já um pouquinho grande, vocês começam a deixar mais em pezinho, ó. Vão abrindo mais. E aqui você já pode ir dando um formatinho nas pétalas. Dá uma viradinha. Recortem. E vamos deixar secar. Então, a última florzinha, um pedacinho de massa bem pequeno. Fazer uma bolinha na ponta. Com a esteca faquinha, agora eu faço as marcações bem profundas. 5 marcações. Vai ficar umas pétalas bem gordinhas. E com essa ferramenta de pontinha, vocês vêm só dar uma apertadinha, ó, de dentro para fora. Bem simples, ó. Uma bolinha bem pequena de massa amarela. E aqui também vocês deixam o cabinho.
Deixo secando assim, dessa forma, ó. Então, para essas folhinhas, a gente vai precisar de dois tons. Aqui eu usei o verde oliva, que é um verde mais escuro, e o verde oliva mesmo eu misturei massa branca, que ele ficou um tom mais claro, para essas folhinhas menores. Então, para as folhas menores, vamos fazer pequenos quibezinhos, só vão tirando bolinhas. Não tem medida, pode ficar uma maior, outra menor. Mas são bolinhas pequenas, não é grande. Então, feitos os quibezinhos, vocês vêm achatem cada um deles, ó. O ideal que vocês fazem em cima do EVA, que ele fica sem as marcações das digitais e ele não gruda, ó. Então, para essas folhinhas, eu vou usar o verde oliva, bem escurinho. Vou fazer o quibezinho tradicional, achato mais nas pontinhas e deixo a parte interna um pouquinho mais grossinha. E aqui eu venho com uma tesourinha e vou picotar. E aqui com essa ferramenta aqui, ó, em cima de um EVA para não grudar, eu vou vir fazendo marcação em cada pedacinho que eu recortei, ó. Vou fazer a marcação no meio e apertando atrás, fechando. Aqui essa partezinha que ficou em cima, vocês podem afinar. E aqui vamos descabelar essas partezinhas que eu picotei, ó. Deixa umas para cima, outras para baixo. Bem desorganizada, ó. Então, para vocês colarem essas florzinhas, principalmente essa folha aqui, tem que estar bem seco. Então, é o ideal que vocês façam de um dia para outro, que vai ficar melhor. Essas aqui ainda tá molhadinha, não consegui fazer com muita antecedência, mas já vai dar pra gente colar. Daí vai ficar dessa forma, uma folhinha bem diferente e dá um efeito bem legal em cada peça. Então, aproveitem, pessoal, que se vocês estiverem gostando da aula de hoje, já deixe seu like, se inscreva quem não é inscrito e quem puder deixar também um hype para mim, fico muito agradecida com isso. Então, assim vocês fazem várias, pode fazer umas maiores, outras menores, que fica uma folhinha de preenchimento bem legal. Para pintura, eu vou usar tinta PVA em dois tons de marrom, um mais claro e outro bem escuro. Este é o rústico e esse é o marrom mesmo. Então, são dois tons. O mais escuro eu vou usar na parte de baixo e conforme eu vou subindo,
eu vou usando o tom mais claro. Aqui já coloquei um pouquinho num prato. Vamos deixar ela bem fina, essa tinta. Daí vamos passando e com paninho umedecido a gente vem limpando. Então o escuro na parte de baixo e vamos clareando na parte de cima. Então, assim ele ficou mais escurinho embaixo e mais claro em cima. Então, aqui todos os apliques prontos, não tem mais segredo nenhum. É só deixar rolar a criatividade e daí vocês vão montando da maneira que vocês quiserem. Eu vou montar aqui com vocês, mas vocês podem alterar a maneira que vocês quiserem. Colocar um pedaço de massinha onde eu vou colocar os apliques, considerando que eles já vão estar bem seco, que vai ajudar a fixar bem cada aplique que eu colocar aqui. Vocês podem ir passando atrás de cada aplique cola e depois só colando. Aqui embaixo também vou botar um rolinho. Coloque em massa verde, porque se aparecer alguma pontinha, não vai ter problema. Aqui eu vou decorar, botar só algumas em cima e vou botar bastante aqui embaixo. É sempre bom que vocês coloquem uma massinha molhada quando os apliques estiverem seco, que vai ajudar, fixa bem e não vai ficar descolando. E aqui vocês vão colocando a maneira que vocês quiserem. Então, pronta a nossa peça de hoje. Vocês vão aguardar por 1 a 2 dias para secar bem, para vir colocar os ganchinhos nessa parte de baixo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe o seu like e o hype também. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.